Recebemos aqui nos estúdios DBO Paulo Ramalho, coordenador de desenvolvimento tecnológico da Barenbrug. Paulo, como que uma boa formação de pastagem pode influenciar o sistema produtivo do pecuarista e influenciar também a rentabilidade dele? Uma pastagem bem estabelecida, ela consegue entregar para o pecuarista o potencial produtivo desejado, né? Então, ela consegue manter a estratégia do pecuarista nas suas taxas de lotação, no seu ganho de peso animal, ou seja, na questão de produtividade de leite, e, consequentemente, ela consegue também manter as receitas do produtor. Como fazer uma boa formação de pastagem, né? Como que, desde o planejamento até, de fato, a semeadura? Tá. Tudo começa por uma boa amostragem do solo e uma análise de solo representativa do ambiente, né, da área. Então, você tendo uma análise de solo representativa, você consegue, unindo ela à situação climática da fazenda, às condições climáticas comuns da fazenda e também a ideia de negócio do pecuarista, ele é um produtor de leite, ele é um produtor de carne, ou ele é um produtor de bezerros. Você consegue, com essas três informações, você consegue alocar a variedade mais adequada para cada situação. É interessante que isso seja feito pelo menos aí 3 a 4 meses antes da semeadura, porque caso seja necessário, e comumente é necessário o uso do calcário para correção do pH e também fornecimento de cálcio e magnésio, é interessante que isso seja feito pelo menos 2 meses antes da semeadura, para que o calcário faça a correção do pH do solo. Isso toma algum tempo, é uma reação química que toma algum tempo, então é interessante que isso seja feito um pouquinho antes da semeadura, pelo menos 2 meses, né? E após isso, você também consegue planejar a fertilização em relação a níveis de fósforo e também depois pensar um pouquinho mais nas fertilizações com nitrogênio e potássio também, mas aí já é conforme a produtividade que você espera e não tanto em relação à análise de solo. Então tem que ter todo um planejamento prévio para fazer essa formação, essa implantação. De preferência sim, para você conseguir desenhar qual será a sua estratégia para os próximos anos, né? Como eu vou poder contar com essa área, com essa pastagem, como ela vai participar na minha produção nos próximos anos, né? E um dos pontos importantes da boa formação é a escolha da forrageira, né? E uma semente de qualidade também. Como que o pecuarista deve olhar para isso, né? O que levar em conta? A análise do solo e a condição onde ele se encontra, onde essa fazenda se encontra, condição climática, são 2 pontos. E o negócio dele, né, conforme a categoria animal que ele vai manter e o tipo de produção, é um terceiro ponto que é importante para a alocação da variedade, né? Então, se nós pudermos dividir, você tem as variedades mais exigentes e mais produtivas, consequentemente. Você tem as variedades medianamente exigentes e as pouco exigentes, né, para locais que são encharcados, alguns locais que são muito arenosos. Então, daí a importância da análise do ambiente, né? Após a determinação da variedade, você consegue já iniciar o seu trabalho, os seus contatos para ver em relação ao fornecedor de sementes, que é um ponto muito importante também, pensando-se que braquiárias e pânicos são espécies que têm uma dormência específica da espécie, né? Ou seja, realmente a qualidade de semente é um pouco complexa e é necessário fazer uma boa seleção do fornecedor também. Isso vai influenciar no estabelecimento da forrageira na área. Uma semente de qualidade vai possibilitar que o pecuarista faça o estabelecimento da forrageira, né, faça a formação da pastagem em um espaço de tempo menor. Essa, inclusive, é uma das propostas do nosso tratamento de semente, né? Que a gente consiga reduzir um pouco o período jovem dessas plântulas e elas ultrapassem esse período jovem mais rápido, que é o período em que a planta está mais suscetível a pragas e doenças, né? E com isso você consegue um primeiro pastejo mais rápido, né? Então, os animais estando mais rápido pastejando, estão mais rápido ganhando peso, estão mais rápido fazendo receita. E assim, qual a melhor época
para fazer essa reforma de pastagens, por questão de chuvas, enfim? O Brasil é um país continental, né? Então a gente tem diversas épocas de semeadura, né? É interessante que se faça essa semeadura quando as chuvas estão estáveis, né? E as forrageiras tropicais também, elas exigem uma certa temperatura do solo. Então, por exemplo, no caso dos estados mais ao sul do Brasil, é interessante que você aguarde um pouco mais a primavera se adentrar, para que a temperatura do solo se eleve um pouco mais, pelo menos acima de 15, 16 ou 18 graus, e isso vai fazer com que as sementes germinem e as plantas se estabeleçam mais rápido também. Se você levar um exemplo outro extremo, né, o estado de Roraima, a semeadura lá é indicada para que seja feita em maio, junho, que é a época que eles têm as chuvas regulares, né? E inclusive é a época que eles conduzem grandes culturas lá também. Na questão da semeadura mesmo, né? Quais os cuidados e os maiores desafios que o pecuarista vai ter para fazer essa formação? Hoje eu vejo que o grande desafio é em relação ao preparo do solo. Principalmente porque a pecuária ela vem caminhando para regiões um pouco marginais devido àquela competição por espaço com as grandes culturas, né? Então, regiões marginais significa que você tem áreas um pouco mais declivosas, o pessoal denomina dobradas, né, no campo, e você tem também a presença, às vezes, de pedra ou a presença de tocos, né, que dificulta um pouco a operação mecanizada. É um pouco complexo você fazer uma recomendação, uma receita de bolo de um bom preparo de solo, porque o desempenho de cada operação varia conforme a umidade que o solo tem, conforme a situação em que se estava, o resto cultural que havia naquele solo. Então é um pouco complexo a gente fazer uma receita de bolo, mas é fácil da gente verificar quando o solo está pronto para receber as sementes, que é quando ele está livre de restos culturais, destorroado e homogêneo, e bem homogêneo. Então o solo dessa maneira está preparado para receber as sementes, sendo um período de chuvas regulares e com temperatura favorável, você faz a semeadura, e existe também uma operação pós-semeadura que é muito importante também para o desempenho desse lote de sementes, que é você incorporar as sementes do solo. Existem duas maneiras de se fazer isso. Você pode fazer através de uma grade niveladora fechada, que o pessoal também denomina incorporação, ou você pode fazer através de um rolo compactador, que tem uma eficiência melhor em solo arenoso. Né? Isso vai favorecer a emergência, a germinação e emergência da forrageira e vai favorecer o estabelecimento dela, fazendo com que ela tenha melhores condições para competir com as possíveis invasoras que existam no banco de sementes do solo. E tem mais alguma coisa que você considera chave nessa formação de pastagens e que de repente é um pouco negligenciado, que vocês veem hoje pelo pecuarista? Sim, o primeiro pastejo. O primeiro pastejo também é essencial porque o primeiro pastejo determina a estrutura dessa planta forrageira por o resto do ciclo de vida dela. Então, existiu-se já uma cultura de que no primeiro ano não se dava pastejo, se esperava que as plantas produzissem sementes, essas sementes iriam contribuir numa futura formação, mas não é adequado, porque quando a forrageira passa pelo processo reprodutivo, ela estrutura a planta para a produção de sementes, né? Que torna a planta muito mais fibrosa e tem um diâmetro de touceira muito menor, o que não é interessante para a produção pecuária. Então, o ideal é que se faça o primeiro pastejo quando as plantas, isso varia conforme a variedade, mas quando você percebe que a planta está estabelecida na área e já possui um certo enraizamento. Um teste rápido para se fazer é você em encaminhamento pela área. Vamos tomar de exemplo uma Braquiária brisanta, que hoje é o cultivar mais utilizado no Brasil, ou mesmo, vamos tomar de exemplo o Mulato 2, que é um híbrido que nós comercializaremos essa safra, que tem um manejo relativamente parecido com o da brisanta, que eu vejo que é muito bem visto pelos pecuaristas, porque é uma planta que é conduzida baixo, né, num porte mais baixo, então isso a gente vê que tem mais aceitação pelo mercado.
Então, encaminhamento pela área, quando essas plantas apresentam 30, 35 centímetros de altura, você enrola a mão nas pontas das folhas, né, e puxa. Se saírem apenas as folhas quebrarem, isso é uma simulação de pastejo, de bocado animal mesmo, né? Se as plantas quebrarem e se manterem firmes no solo com raízes, já é o momento de se fazer um primeiro pastejo leve, com animais leves, por um período de ocupação breve, vamos dizer assim. E isso vai favorecer com que a luz solar entre na base da planta e ela tenha um perfilhamento lateral maior e consiga um diâmetro de touceira grande. Isso faz com que isso é um grande diferencial para a produtividade das fazendas. Então é ter esse primeiro pastejo no momento certo, não aguardar demais. Sim, não aguardar demais ou não fazer breve demais, que aí pode arrancar uma quantidade muito grande de plantas e já num passo de segundo ano você ter aquelas áreas que não possuem forrageira nenhuma, né? A gente denomina carecas também. Então existe um momento ideal para se fazer o pastejo. É um ponto que deve-se ter muita atenção, porque ele vai definir a estrutura da forrageira, ele vai contribuir com a produtividade dessa forrageira ao longo do ciclo dela. E se nós pensarmos uma planta forrageira, ela é perene, ou seja, nós estabelecemos pastagens pensando-se em 5, 10 anos para essa área, né? Você comentou sobre uma das novidades que a Barenbrug vai trazer, né? Está trazendo nessa safra. Você pode explicar um pouco mais sobre ela e também sobre o novo tratamento? O Mulato 2 é um dos primeiros híbridos lançado no Brasil, né? Ele é um híbrido triespecífico, ou seja, participaram dos cruzamentos que originaram essa cultivar, a Braquiária brisanta, a Rosesiensis e também a Braquiária decumbens, né? Esse material foi um material desenvolvido com foco em produtividade, ou seja, que selecionaram um material que produzisse bastante massa e que essa massa tivesse uma qualidade alta em relação à proteína, em relação à digestibilidade. Então, ele é um cultivar exigente em relação à fertilidade do solo, ele precisa ser bem alocado para dar essas respostas em relação à produtividade. E este ano nós vamos comercializá-lo sob o tratamento de sementes Yellow Jacket, né, que nós determinamos devido a ser uma marca mundial da companhia, né. Ele é um tratamento que envolve diversos produtos, são 2 inseticidas para tratamento de sementes, um fungicida, isso visa o controle de pragas durante o estabelecimento da forrageira e também macro e micronutrientes, né, que faz com que essa forrageira se estabeleça num período de tempo mais curto. Ela se estabelecendo num período de tempo mais curto, você tem o primeiro pastejo numa maior brevidade possível, você tem animais pastejando a área o quanto antes. Então você está fazendo a receita na área o quanto antes também. Então esse é um intuito. E também porque enquanto a planta ela é jovem, ela está mais suscetível a doenças ou a problemas climáticos, né? Então é interessante que ela passe essa fase do ciclo de vida dela o quanto mais rápido possível. E o Mulato 2 ele é indicado para alguma região em específico ou não? Depende mesmo do objetivo? O Mulato 2 ele precisa ser bem alocado, né? Ele é um cultivar que ele é exigente em fertilidade do solo, então tem-se que se pensar em correção de pH, correção da acidez do solo, em fertilização com fósforo e até mesmo fertilização com outros nutrientes. Ele não tem um bom desempenho em áreas encharcadas e alagadas ou em solos muito rasos também. Então, portanto, ele é um cultivar que ele precisa ser bem alocado na fazenda para que você tenha os resultados de produtividade que ele é capaz de entregar. Mas para isso precisa ser bem alocado. Nós temos uma equipe de desenvolvimento tecnológico com agrônomos também em 4 regiões do Brasil que eles podem dar esse suporte aí para ajudar o pecuarista a fazer a boa alocação das variedades. E assim, né, no tratamento no Yellow Jacket, ele vai entrar em todos os produtos já a partir dessa safra? Como que vai funcionar essa questão de comercialização? Sim. O Yellow Jacket passa a ser padrão da companhia nessa próxima safra. Ele é fruto do trabalho do desenvolvimento tecnológico nas últimas 2 safras, onde a gente avaliou diversos produtos. Então, todas as forrageiras que serão comercializadas na próxima safra terão esse tratamento de sementes.
E em relação ao custo-benefício, por que investir de uma semente de qualidade? Quando a gente estuda o custo da implantação, da reforma da pastagem, ele é um custo alto e que realmente a gente precisa diluir isso em 5, 10 anos, ou seja, a pastagem precisa realmente ser perene, né, para você diluir esse custo aí. O custo da semente em si, ele não é tão relevante. Ele é em torno de 5%, isso varia um pouco conforme a safra, né? Mas ele é em torno de 5% do custo da implantação da pastagem, se você contar no geral. Então, a semente é um ponto fundamental e, no meu entender, ela aceita um investimento devido ao benefício que ela traz.